Olá, bom dia. Câmara aprova texto base da MP da Liberdade Econômica com regras para trabalho ao domingo. Governo diz que proposta visa reduzir burocracia e dar mais segurança jurídica às atividades econômicas. Bolsonaro deve editar medida provisória para a criação de novo COAF. Justiça suspende prisão domiciliar de Roger Abdelmaci por suspeita de fraude. Ex-médico vai para o hospital penitenciário. Colesterol alto. É bom ficar atento com essa doença silenciosa que pode gerar graves problemas à saúde. Protestos em Hong Kong. Manifestantes ocupam o aeroporto e centenas de voos são cancelados. Tudo isso e muito mais agora, na edição das 8h30 da manhã. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto de 2019. Vamos agora aos destaques de alguns dos principais veículos de informação do país. Começando pela Folha de São Paulo. Texto base da medida provisória da Liberdade Econômica muda regras trabalhistas. Com 4 horas de duração, redação passa por 345 votos a favor, 76 contrários e 1 abstenção. Câmara aprova texto base da MP da Liberdade Econômica com regras para trabalho ao domingo. Governo diz que proposta visa reduzir burocracia e dar mais segurança jurídica a atividades econômicas. Deputados analisarão destaques nesta quarta. Depois, o texto seguirá para o Senado. Agora no Estadão, sob pressão de Bolsonaro, PSL cria filtro ideológico. Partido de presidente quer estabelecer diretrizes para candidatos nas próximas eleições. Sigla expulsa o deputado Alexandre Frota, que fez críticas ao governo. E no portal UOL, Azul estreia Rio-São Paulo mais barata que Gol e Latam, mas sobe preço em dezembro. Segundo a companhia, as passagens para o trecho entre o aeroporto de Congonhas, na capital fluminense, e o Santos Dumont, no Rio, podem ser de R$ 99. No portal Terra, acidente em túnel no Rio de Janeiro deixa 51 pessoas feridas. O motivo da colisão, que envolveu 2 ônibus e 5 carros, ainda não foi esclarecido. Ninguém ficou gravemente ferido. Mais um destaque no G1. 3 pessoas morrem e outras 3 ficam gravemente feridas em batida entre carro e ônibus na rodovia dos Minérios. Segundo a polícia, o carro tentou fazer uma conversão proibida. Acidente aconteceu na noite desta terça-feira em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Agora no R7, mais de 1.800.000 brasileiros já pediram bloqueio de telemarketing. Consumidor pode solicitar bloqueio de ligações de prestadoras de serviços de telecomunicações pelo site, que deve acontecer em até 30 dias. E para encerrar no G1, deslizamento derruba casa e provoca mortes em Valparaíso, no Chile. 4 adultos morreram e 2 crianças estão feridas, segundo o jornal El Mercurio. Retirada de escombros continuarão durante toda a madrugada. Causa do incidente ainda não foi determinada. E demorou, mas foi. No fim da noite de ontem, a Câmara dos Deputados aprovou por 345 votos a favor e 76 contra a medida provisória da Liberdade Econômica. E hoje os deputados devem discutir os destaques apresentados na sessão de ontem. Para que o texto fosse aprovado, foram feitas mudanças de última hora. E agora a proposta tem 22 artigos. Saiu da MP o trecho que desobrigava empresas ou obras com menos de 20 trabalhadores a criarem uma CIPA. Foi tirado também o artigo que previa o fim do adicional de periculosidade para motoboys. E entrou a previsão do trabalhador ter folga no domingo a cada 4 semanas. Antes eram 7. Vamos ver como foram os trabalhos em Brasília. Os deputados tinham pressa para votar a principal pauta da semana na Câmara. A medida provisória da Liberdade Econômica, que perderia validade no dia 27 de agosto. A MP 881, editada pelo governo em abril, estabelece garantias para atividade econômica de livre mercado, impõe restrições ao poder regulatório do Estado, cria direitos da liberdade econômica e regula a atuação do fisco federal.
O projeto que chegou ao plenário é o da Comissão Especial, que já analisou a matéria do relator, deputado Jerônimo Gerger, do PP Gaúcho, que modificou o texto original da MP. O deputado Gerger também propôs um tema que gerou muita discussão: o fim da restrição do trabalho aos domingos e feriados. Segundo o texto, se a folga for determinada para outro dia da semana, o empregador fica dispensado de pagar o dobro pelo dia trabalhado. O relator esteve reunido com integrantes do Ministério da Economia e do Trabalho. A preocupação do governo era com propostas que pudessem ser consideradas inconstitucionais. Entre os pontos mantidos estão a dispensa de alvarás prévios de funcionamento para pequenos comerciantes e prestadores de serviços, a carteira de trabalho digital, a possibilidade de documentos públicos digitais com o mesmo valor dos documentos originais, um sistema que permitia que os médicos do Sistema Único de Saúde emitam receitas digitais de remédios. Assim que terminar a discussão sobre os destaques prevista para hoje, a MP segue para o Senado. Os senadores têm que votar até o dia 27 de agosto. Para o governo, a aprovação da medida é fundamental para a geração de empregos e acredita que as mudanças ajudem a criar 3.700.000 postos de emprego em 10 anos. E o governo federal deve editar uma medida provisória para criar um novo COAF. Agora o conselho deverá ser chamado de Unidade de Inteligência Financeira, a ser de responsabilidade do Banco Central. O COAF é atualmente comandado por Roberto Leonel, indicado pelo ministro da Justiça Sérgio Moro. De acordo com o governo, a reformulação do órgão dá mais independência ao Conselho e blinda de interferências políticas. Inicialmente, a reformulação do COAF ao Banco Central seria incluída no projeto de lei que trata da autonomia do Banco Central, já em tramitação no Congresso, mas ainda não há prazo para a votação do projeto. Vale lembrar que em 16 de julho, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu inquéritos e investigações em curso com base em dados compartilhados pelo COAF, sem autorização judicial. E o relator do projeto de reforma tributária na Câmara já descartou a cobrança do Imposto sobre Movimentações Financeiras, o conhecido CPMF. Aguinaldo Ribeiro acredita que as propostas do Executivo e do Legislativo ainda podem ser unificadas. O relator da PEC da reforma tributária na Comissão Especial na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro, pretende apresentar seu parecer no dia 8 de outubro. Há muitos pontos que precisam ser discutidos e definidos, mas o parlamentar adiantou que a questão em uma nova CPMF já está descartada. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também havia rejeitado o tributo sobre movimentação financeira. Ribeiro, que é o líder da maioria na Câmara, falou que a proposta do Senado já é conhecida pelos deputados, pois se baseia em projeto de reforma tributária elaborado pelo ex-deputado Luiz Carlos Auli. Já em relação ao projeto do governo, o relator disse que esteve recentemente com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e que o texto deve ser apresentado nos próximos dias. O relator acredita que vai ter o tempo necessário para unificar as duas propostas. A PEC, relatada por Ribeiro, se estrutura na criação de um imposto sobre operações com bens e serviços. Com isso, seriam extintos os tributos federais, PIS, COFINS e IPI, além do ICMS estadual e do ISS municipal. E o ex-médico Roger Abdelmaci, de 75 anos, voltou nesta terça-feira para o hospital penitenciário, onde vai cumprir pena em regime fechado. Ele cumpria prisão domiciliar em casa desde 2017 por atestar problemas de saúde. A Justiça de São Paulo suspendeu o benefício por suspeitar de fraude nas declarações médicas que agravaram sua situação clínica. Uma nova perícia judicial será feita em até 30 dias. Abdelmaci foi condenado a 181 anos de prisão por estuprar 37 mulheres em sua clínica de reprodução assistida. Veja a seguir. Colesterol alto. É bom ficar atento com essa doença silenciosa que pode gerar graves problemas à saúde. Protestos em Hong Kong. Manifestantes ocupam um aeroporto e centenas de voos são cancelados. Nós voltamos em instantes. Até já!
Olá, estamos de volta, 8 horas e 46 minutos. Um bom dia para você. No mês dedicado ao combate ao colesterol alto, que atinge mais da metade da população brasileira, é bom não esquecer que essa é uma doença silenciosa e que pode até matar. A maioria dos pacientes só descobre o problema quando sofre alguma consequência mais grave. Essa é a viagem das placas de gordura pelas veias do nosso corpo. Por vários motivos, o LDL ou colesterol ruim vai se acumulando e entupindo a passagem. O HDL, também conhecido como faxineiro, não dá conta. E olha o que acontece. Alguns colesteróis, eles têm maior afinidade por se prender às paredes do vaso e causarem obstruções. E outros não, outros até competem um pouco e com isso você acaba diminuindo o risco do paciente. E não é só quem está acima do peso que pode ter colesterol alto. Por quê? Porque o principal fator que leva a ter colesterol alto é a genética, é a predisposição familiar. Então, se muitas pessoas na família têm colesterol alto, você tem um risco um pouco maior. De acordo com os médicos, quem sofre mais com a doença são os homens. As mulheres, geralmente mais atentas, costumam fazer mais exames de rotina. O homem, infelizmente, pensa como poderoso, como machista, e que não precisa, e que está bem, e vai empurrando. E só vai ao médico quando isso complica. E pode complicar muito a vida dele. Porque os homens não fazendo exame, quando detectam um problema, vai ter um problema mais intenso, né? É o caso da Leila, que sempre teve colesterol alto, mas não esquece dos exames anuais. E para surpresa dela, o marido, que nunca fez exames, teve a desagradável surpresa de um infarto. Fui no Hospital das Clínicas, aí na triagem infartou com o médico. Infartou na hora. Ficou 15 dias na UTI. O colesterol dele estava, a pressão dele estava 22 por 12. Estava altíssima a pressão. E o colesterol fez exames, estava alto também. Não sabia? Não sabia. Triglicérido tudo alto. Estava todo entupido as veias dele. Quem sofre com colesterol alto tem que se cuidar para sempre. É uma doença crônica que não tem cura, mas pode ser controlada. O tratamento inclui medicação em alguns casos, mas de acordo com os médicos, o principal é a mudança no estilo de vida. Ter uma dieta equilibrada e praticar atividade física. Lembrando que a musculação é muito importante para o combate do colesterol, porque ela trabalha muita massa muscular. Não que as outras atividades não trabalhem, mas a musculação trabalha de forma mais específica. Então ela ajuda bastante no controle do colesterol. A dieta é fundamental no controle e prevenção do colesterol alto. É preciso evitar alimentos gordurosos e optar por uma comida mais saudável. O prato equilibrado ele é dividido no meio. Metade dele fica com os legumes e as verduras e a outra metade fica dividida em 3, se você é onívoro. Fica os alimentos do grupo do arroz, do grupo das leguminosas e do grupo das carnes. Ou então, se você não come carne, você acaba dobrando esse feijão ou colocando alguma outra leguminosa. Esse é um prato equilibrado. E nunca é tarde para corrigir o rumo. Aos 68 anos, a dona Maria mudou o estilo de vida. Mantém o colesterol na linha, com remédios que são obrigatórios para quem tem esse tipo de problema. E reforça os cuidados com uma nova dieta e exercícios na academia. Para mim, eu estou achando uma maravilha. Muito. Tenho bastante coragem para trabalhar, para correr, para fazer trabalho. Cuido do meu pai, trabalho no aeroporto e ainda faço academia. À disposição. Com certeza. Tchau, colesterol. Se Deus quiser, com certeza. É o que eu quero. Tchau, tchau. E agora os destaques da previsão do tempo, mas antes vamos ver como está o clima neste momento na região sul. Imagem do alto para mostrar um trechinho de Canela, no Rio Grande do Sul. O dia começou com geada e temperaturas abaixo de zero. É muito frio. Neste momento, os termômetros subiram um pouquinho, marcam 4 graus. Mas a máxima não deve passar dos 12 na Serra Gaúcha. E na sua região, como fica o clima hoje? É o que vamos conferir agora na previsão completa para todo o país. Os
Os ventos frios associados a essa massa de ar polar também chegam a áreas do oeste de Mato Grosso, Rondônia, Acre e sul do Amazonas. O contraste entre esse ar mais frio e o ar quente que já estava sobre estas áreas favorece a formação de muitas nuvens, mas não tem previsão de chuva. A frente fria deve chegar à noite na altura do sul da Bahia e entre o fim da tarde e a noite pode ventar forte nesta área. Porém, em toda a faixa leste do Nordeste, o sol predomina nesta quarta-feira e a chuva será passageira. Entre o norte do Maranhão e do Amazonas, o tempo bem abafado favorece a ocorrência de pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. Mas no norte do Amapá, de Roraima, norte e oeste do Amazonas, a chuva será frequente. Apesar do afastamento da frente fria, os ventos marítimos mantêm o céu bem encoberto no leste de São Paulo e no Grande Rio e pode chover fraco ao longo do dia. São esperadas rajadas de vento de até 50 km por hora em São Paulo e até 60 km por hora no Rio de Janeiro. As áreas entre Campinas, Sorocaba e Itapetininga, no interior paulista, podem começar o dia com garoa. Depois, apesar do excesso de nuvens, não chove mais. As nuvens também vão aumentar em Belo Horizonte, mas não tem previsão de chuva nessa capital nos próximos dias. No Rio de Janeiro, em áreas do norte do estado, leste de Minas Gerais e no Espírito Santo, o sol aparece pouco e pode chover a qualquer hora, com até moderada intensidade. A mínima prevista para Porto Alegre é de apenas 4 graus, 5 graus em Curitiba e 11 em São Paulo. A máxima prevista para Porto Alegre não passa dos 14 graus, 13 graus em Curitiba, 14 graus em São Paulo e a temperatura máxima no Rio de Janeiro é de apenas 22 graus. E agora vamos de notícias internacionais e vamos para Hong Kong. Isso porque as jornadas de protestos seguem fortes por lá e o aeroporto é afetado pelas manifestações. Os passageiros se dividem entre a indignação e o apoio à causa. Centenas de voos já foram cancelados. Nesta terça-feira, passageiros ficaram presos no aeroporto de Hong Kong após voos serem cancelados devido a um protesto. Apesar do transtorno, muitos expressaram solidariedade aos manifestantes pró-democracia. Fiquei surpreso com o que eles queriam, mas entendi, está tudo bem. Estou muito triste porque tenho muitos amigos em Hong Kong, querem mudar o governo. Isso é o mais importante. O 8º aeroporto internacional com o maior fluxo do mundo suspendeu nesta terça-feira todos os check-ins de passageiros por causa das novas manifestações, após a confusão gerada no dia anterior pelo cancelamento de centenas de voos. Situação que irritou muita gente. Como em um Estado de Direito a polícia deixa acontecer isso se não há uma permissão para a concentração? Eles não podem afetar a vida dos outros. E os planos de viagem assim, só porque querem a democracia. Todos os manifestantes disseram que sentiam muito. Ao mesmo tempo que não nos deixam viajar, nos dão comida e bebida de graça, dizendo sinto muito, sinto muito. Mas, mesmo assim, não conseguimos pegar os voos. Podiam fazer esse protesto dentro do país e não no aeroporto. Assim poderíamos viajar. O movimento pró-democracia surgiu no início de junho, contra um projeto de lei que autorizaria extradições para Pequim. Mas os protestos logo ganharam novas reivindicações a favor da liberdade e contra qualquer interferência da China continental em assuntos internos de Hong Kong. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira o adiamento de impostos sobre produtos eletrônicos importados da China. Essa decisão sugere uma possível trégua na guerra comercial entre as duas potências, intensificada nas últimas semanas. Em postagem no Twitter, o presidente americano Donald Trump disse que a China não cumpriu seus compromissos de comprar os produtos agrícolas de seu país. A mensagem foi publicada em meio ao ressurgimento das tensões comerciais entre Washington e Pequim. Os Estados Unidos adiaram até 15 de dezembro a imposição de novas tarifas de 10% sobre os eletrônicos chineses. As tarifas sobre celulares, notebooks e consoles de jogos fabricados na China seriam inicialmente impostas em 1º de setembro. Os americanos vão prosseguir com novas tarifas que entrarão em vigor nesta data sobre 300 bilhões de dólares em produtos da China.
Em Pequim, a imprensa estatal chinesa informou por sua vez que negociadores chineses e americanos conversaram por telefone nesta terça-feira. As tensões comerciais entre Pequim e Washington se agravaram depois que o governo Trump acusou a China de manipular sua moeda. Um ciclo de negociações comerciais entre os dois países está programado para o início de setembro, mas não está claro se a reunião será mantida após a nova crise nas relações. O Senado italiano rejeitou a moção de censura ao primeiro-ministro Giuseppe Conte. O pedido tinha sido feito pela extrema-direita após o rompimento repentino do ministro do Interior Matteo Salvini com o governo. O premier foi convocado para explicar a nova situação política em uma semana, após Matteo Salvini, o ultradireitista líder do partido Liga, fazer o governo do qual ele faz parte implodir ao romper a aliança com o movimento 5 Estrelas. A crise passou para o parlamento. A tática de pedir eleições antecipadas imediatas fracassou e levou a uma aliança entre forças políticas para impedir que o país seja governado pelo homem forte da Liga. Salvini é extremamente popular e, de acordo com pesquisas eleitorais, teria 36% dos votos em um pleito, principalmente por causa da sua política linha dura contra a migração. E para encerrar essa edição, nós vamos mostrar a história da Fundação Gilberto Freire em Recife. A casa onde o escritor morou se transformou em museu. Lá estão expostas suas principais obras, como Casa Grande e Senzala. A casa onde morou o sociólogo e escritor Gilberto Freire fica no bairro de Apipucos, zona norte do Recife. Hoje o local é uma fundação e preserva a história de um dos principais ícones da sociologia pernambucana. Gilberto Freire deixou toda a história familiar e as principais obras dele nesta casa onde o sociólogo morava e depois se transformou numa fundação. Hoje, as novas gerações podem conhecer um pouco sobre a história desse grande escritor pernambucano. A filha de Freire, Dona Sônia, lembra de cada detalhe da vida do pai ao passear pela casa onde eles viveram por tantos anos. Gilberto Freire foi um homem múltiplo, se meteu em tudo. Qualquer assunto que você vai estudar, você acha um pouquinho de Gilberto. Dona Sônia lembra que o pai foi autor de muitos livros e sabe a importância de cada um deles para a história nordestina. Casa Grande, Senzala e Açúcar são algumas obras que falam dos engenhos da região. Hoje a Fundação Gilberto Freire recebe visitantes para contar a história do sociólogo. Thalita é turismóloga e conta os detalhes de cada cômodo da casa. A visita ela é feita por cômodos, né? E aí cada cômodo a gente destaca algo em especial da vida de Gilberto Freire, Madalena e dos filhos. E aí a gente vai destacando a casa como um espaço de convivência mesmo, né? Onde o escritor ele vivia, onde ele comia, onde ele bebia, onde ele dormia. E aí a gente vai destacar um íntimo de Gilberto Freire em cada cômodo, principalmente. E a gente vem mostrar mesmo esse outro lado, né? O lado pessoal do escritor Gilberto Freire. Solange mora em Salvador e aproveitou os dias de descanso no Recife para conhecer a Fundação Gilberto Freire. Ela se emocionou ao ver de perto a história do escritor que fez parte da infância. Desde a época de escola, né, que na época é recomendável, e é muito bom, muito regionalista, fala das origens, muito, muito bom. E eu vi aqui, eu pude conhecer um pouco, né, mais sobre a vida dele, que fala muito sobre o Recife, né? Ele era muito apaixonado, muito pela terra. Como é bom, né? Sempre bom ter iniciativas que preservem a história, né? Com certeza. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. E nós voltamos à 1h da tarde com mais informações e notícias para você. Tenha um ótimo dia e até lá.